Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mistério. Hoje mergulhamos em um brinde mortal, motivos ocultos e uma reviravolta chocante no romance Um Brinde de Cianureto, de Agatha Christie, publicado em 1945. Em uma glamurosa festa de jantar, Rosemary Barton faz um brinde, mas desmaia momentos depois, envenenada por cianeto. Acompanhe esse mistério cheio de reviravoltas conosco. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E agora está na hora. Vamos começar. Um Brinde de Cianureto, de Agatha Christie. Iris Marle passou quase um ano tentando esquecer a trágica morte de sua irmã, Rosemary Barton. No entanto, a imagem do rosto azul e sem vida de Rosemary, com os dedos retorcidos, ainda a assombrava. A lembrança daquela mulher vibrante e bela, cheia de vida no dia anterior, agora estava obscurecida pelo horror de sua morte repentina. A princípio, parecia um desfecho inevitável da doença que afligira Rosemary, mas havia algo mais por trás disso. George Barton, marido de Rosemary, recentemente chamou Iris para seu escritório e lhe mostrou cartas que a forçaram a relembrar o passado. Imagens da infância inundaram sua mente. A jovem Iris sentada à mesa comendo pão e leite, enquanto Rosemary, 6 anos mais velha, estudava diligentemente ao seu lado. Lembrou-se dos tempos de colégio interno de Rosemary, dos longos feriados que passaram juntas e de seu retorno como uma mulher deslumbrante, sempre o centro das atenções com seus cabelos dourado-avermelhados e olhos azul escuros. À medida que Iris crescia, observava a vida da irmã se tornar uma sucessão de festas extravagantes, compras luxuosas e noites em salões de dança, enquanto ela mesma seguia uma rotina mais estruturada e discreta. A questão de por que Rosemary havia escolhido George, um homem muito mais velho e menos interessante do que seus outros pretendentes, ainda intrigava Iris. A resposta não era o dinheiro. Rosemary herdara uma fortuna de tio Paul Bennett, um homem que amara sua mãe por anos, mas nunca conquistara seu coração. Após a morte de Paul, a herança foi deixada para Rosemary, e Iris sempre achou estranho que só herdaria algo no caso da morte da irmã. A confusão em relação a esse arranjo familiar e a lembrança do que acontecera a Rosemary despertavam em Iris um ressentimento desconhecido. Quando a mãe delas, Viola, faleceu, Iris se mudou para a casa de Rosemary e George, em Elveston Square. Mas a vida em comum era quase inexistente. Rosemary estava sempre fora, cumprindo compromissos sociais, enquanto Iris permanecia em segundo plano. Apenas uma semana antes de sua morte, Iris encontrou Rosemary em um estado de profundo desespero, chorando sobre a escrivaninha, uma cena tão incomum que fez seu coração gelar. A carta inacabada sobre a mesa, endereçada a Iris, mencionava um legado de joias e objetos pessoais, mas nada sobre o futuro. Nada que sugerisse que sua irmã estaria morta tão pouco tempo depois. O inquérito subsequente determinou que Rosemary havia cometido suicídio, uma consequência trágica de uma depressão pós-influenza. Mas Iris sempre suspeitou que algo mais sombrio estivesse por trás disso. Após o funeral, o advogado da família explicou os detalhes do testamento de Paul Bennett. Se Rosemary morresse sem filhos, a herança passaria para Iris ao completar 21 anos ou ao se casar. Mas isso parecia irrelevante agora. O pensamento inquietante de que a morte de Rosemary não fora um acidente, mas um mistério, não saía da cabeça de Iris. 6 meses se passaram, e com a chegada da tia Lucila, a rotina se estabilizou, mas Iris começou a sentir uma estranha inquietação. Uma tarde, enquanto procurava um suéter antigo no sótão, encontrou uma carta escondida em um hobby esquecido que pertencera a Rosemary. As palavras eram condenatórias. A carta revelava que Rosemary estava apaixonada por alguém com quem planejava fugir. A descoberta pegou Iris de surpresa. Quem poderia ser esse homem? Alguém que amava Rosemary o suficiente para arriscar tudo? Seria Stephen Faraday,
o frio político que se envolvera com sua irmã? Ou Anthony Brown, um homem que sempre estivera muito próximo dela? A possibilidade de que Anthony, justamente quem começava a despertar sentimentos em Iris, fosse o homem que capturara o coração de Rosemary, era insuportável. Apesar da vontade de se livrar da carta, Iris decidiu guardá-la, incerta sobre sua real importância, mas sentindo que um dia poderia ajudá-la a entender o que realmente acontecera com Rosemary. Guardou-a dentro de uma caixa de joias para mantê-la segura. Meses depois, em um evento social entediante, Iris reencontrou Anthony Brown. Ele havia voltado a Londres, aparentemente apenas para vê-la. Dançaram algumas vezes, trocaram algumas palavras, mas algo na presença dele a deixou inquieta. Por que ele se afastara por tanto tempo? E o que realmente acontecera entre ele e Rosemary? Foi George quem, certa noite, lançou a primeira suspeita. Questionou Iris sobre Anthony, suas perguntas aparentemente inocentes, tornando-se cada vez mais incisivas. Anthony estava envolvido com o tráfico de armas. Rosemary compartilhava segredos com seus amigos. Ela tinha medo de alguém? Os questionamentos não paravam, deixando Iris cada vez mais desconfortável. Ficava claro que George estava em busca de respostas. Mas respostas para o quê? Uma noite, George a confrontou novamente. Com as mãos trêmulas, entregou-lhe 2 cartas. Uma dizia que a morte de Rosemary não fora suicídio. A outra afirmava que ela fora assassinada. George acreditava nisso, e Iris, apesar de seu ceticismo, não conseguia descartar essa possibilidade. Relembrando os eventos que antecederam a morte da irmã, começou a se perguntar se o assassino não estaria sentado àquela mesma mesa na noite da festa de aniversário. As cartas eram um lembrete perturbador de um passado que Iris tentara enterrar. E agora parecia que as respostas, escondidas por tanto tempo, finalmente estavam ao seu alcance. Ruth Lessing era uma mulher de 30 anos, bem vestida, de cabelos escuros e intensamente dedicada ao seu trabalho. Quando começou a trabalhar para George Barton, 6 anos antes, rapidamente percebeu sua desorganização e ineficiência. Pragmática por natureza, Ruth assumiu o controle de seus negócios, poupando-lhe tempo e dinheiro, além de aconselhá-lo em tudo, desde sua vida social até suas decisões empresariais. Com o tempo, tornou-se parte essencial da vida de George, assim como da de Rosemary e Iris. Apesar de seu intelecto afiado e métodos meticulosos, Ruth passava bastante tempo na casa dos Barton, em Elveston Square, onde se acostumara com as disfunções da família. Em novembro, pouco antes da morte de Rosemary, George incumbiu Ruth de uma tarefa desagradável. Ele lhe confidenciou sobre Victor Drake, primo de Rosemary, um homem que arruinara sua própria mãe, Lucilla, ao esbanjar todas as suas economias. Ruth já ouvira falar do passado conturbado de Victor, seus tempos em Oxford, a falsificação de um cheque e suas viagens pelo mundo, nenhuma das quais resultara em sucesso. Agora, de volta a Londres, Victor escrevera para George pedindo dinheiro. Ruth deveria encontrá-lo no hotel onde estava hospedado e, em nome de George, oferecer-lhe 100 libras em dinheiro, junto com uma passagem para Buenos Aires, garantindo que ele deixasse o país imediatamente. Sempre profissional, Ruth aceitou a missão, escondendo seu desprezo sob uma expressão impassível. Como esperado, Victor era encantador, seus olhos escuros brilhando com uma calorosa astúcia que Ruth reconheceu imediatamente como calculista. As investidas começaram assim que se encontraram, e Ruth, apesar de suas reservas, notou-se respondendo à sedução com um certo divertimento. Ele falou sobre Rosemary, sua bondade e do dinheiro que ela lhe dera no passado, mas Ruth logo percebeu que ele era um mestre na arte de explorar os outros. A vida de Victor fora uma sucessão de escolhas questionáveis. Ator, comerciante, garçom, assistente de circo, até mesmo um político fracassado.
Ruth sabia que deveria desprezá-lo, mas, em vez disso, sentiu-se intrigada por seu charme perigoso, quase se divertindo com sua honestidade descarada sobre seus próprios erros. Porém, foram as palavras de Victor sobre Rosemary que mais a marcaram. Ele afirmou que, se o casamento de George e Rosemary tivesse acabado, George rapidamente teria se voltado para ela, Ruth. Ele elogiou sua inteligência e praticidade, contrastando-as com a beleza de Rosemary, mas insinuando que esta não possuía profundidade. A sugestão incomodou Ruth, despertando nela uma mistura amarga de raiva e desejo. Era verdade. Se não fosse por Rosemary, George poderia ter sido dela. Por um breve momento, Ruth permitiu-se imaginar como seria sua vida ao lado dele, livre da presença constante e opressiva de Rosemary. A tarde passou e Ruth voltou ao trabalho, mas a conversa com Victor permaneceu em seus pensamentos. Não demorou para que o telefone tocasse. Era Rosemary, organizando os últimos detalhes de sua festa de aniversário. Ruth percebeu a indiferença casual em sua voz, como se estivesse apenas confirmando compromissos sem qualquer consciência de seus próprios privilégios. Um ódio latente borbulhou dentro de Ruth. Quando a ligação terminou, Ruth sentiu um ressentimento ainda mais profundo crescer dentro dela. Por um breve instante, desejou que Rosemary estivesse morta. E com esse pensamento, desligou o telefone, enquanto o silêncio ao redor ecoava sua raiva contida. Anthony Brown não era ingênuo. Ele sabia que se envolver com Rosemary Barton fora um erro. No início, ficara cativado por sua beleza, mas sua presença no Hotel Clars nunca tivera fins românticos. Era estritamente profissional. No entanto, Rosemary, com seu magnetismo irresistível, conseguia fazê-lo esquecer suas obrigações. Ainda assim, a atração passageira logo se dissipou, e Anthony percebeu que não era amor. Eles ainda podiam se divertir juntos, pois ela era uma excelente dançarina, e quando saíam, os olhares invejosos dos outros homens eram inevitáveis. Era lisonjeiro, desde que ninguém esperasse dela uma conversa inteligente. Rosemary, apesar de seu charme, não era dada a diálogos profundos. Por um tempo, Anthony a acompanhou em danças, trocou beijos em táxis e brincou com a ideia de se apaixonar. Mas então veio o dia que mudou tudo. Ele se lembrava da expressão esperançosa nos profundos olhos azuis de Rosemary quando ela mencionara seu nome. Anthony Brown é um nome bonito, ela comentara, de forma quase brincalhona. Anthony respondera mencionando uma figura histórica com o mesmo nome, mas Rosemary parecia mais interessada em especular sobre sua ascendência. Achava que ele tinha uma mãe espanhola, uma suposição que o divertia, mas o que veio a seguir o gelou por dentro. Rosemary mencionou seu antigo nome, Tony Melly. Suas palavras pareciam inocentes, mas a verdade o atingiu como um soco. Alguém o reconhecera, e esse alguém era Victor Drake, seu primo inescrupuloso. Victor, que o conhecera sob aquele nome durante um tempo na prisão, contara tudo a Rosemary. A revelação foi um choque. Seu segredo, enterrado há tanto tempo, agora estava exposto. Anthony sentiu sua voz mudar, tornando-se fria e afiada enquanto a confrontava. Rosemary, sem noção da gravidade de suas palavras, apenas riu de sua reação. Ela não fazia ideia do perigo que era cruzar seu caminho. Ele a advertiu para nunca mais mencionar seu passado, seu tom carregando uma ameaça sutil. Não podia se dar ao luxo de que alguém como ela soubesse demais. Era descuidada demais, ingênua demais. Apesar do aviso, Rosemary, com seu sorriso brincalhão de sempre, minimizou a situação e o convidou para um baile que estava organizando. Mas Anthony já havia tomado sua decisão. Ele não podia mais confiar nela. O carinho que sentira se dissipou por completo, dando lugar a uma frieza absoluta. Para ele, Rosemary era apenas um belo rosto sem substância. No entanto, enquanto se afastava, algo chamou sua atenção. Pela porta aberta do salão,
ele viu Iris Marle descendo as escadas, alta, esbelta, de cabelos escuros e olhos cinza penetrantes. Naquele instante, sua determinação vacilou. De repente, partir já não parecia tão interessante. O magnetismo de Iris era muito mais forte do que qualquer vínculo passageiro que um dia tivera com Rosemary. Desde cedo, Stephen Faraday sabia exatamente o que queria: sucesso. Um garoto quieto e disciplinado, trabalhou duro para conquistar seu lugar na Universidade de Oxford. Aos 22 anos, ao se formar, já possuía uma reputação como um orador brilhante e escritor talentoso. Naturalmente seguiu para a política, garantindo rapidamente uma cadeira no parlamento. Apesar de suas conquistas, tinha plena consciência de sua insignificância no grande esquema das coisas. Para subir ainda mais, precisava de algo além de talento, precisava de conexões, do casamento certo para impulsioná-lo. Não demorou muito para que enxergasse sua oportunidade em Lady Alexandra Hale, a menos atraente das filhas dos Kidderminster. Sua timidez e falta de confiança a destacavam, e Stephen, sempre atento, viu sua chance. Abordou-a em uma festa, iniciando uma conversa e atraindo-a para um debate sobre política. Descobriram interesses em comum e, em pouco tempo, suas conversas se tornaram mais profundas. Com o tempo, a admiração de Stephen pela inteligência de Alexandra se transformou em afeto. Eventualmente, ele a pediu em casamento, prometendo-lhe um futuro de sucesso. Casados e estabelecidos em uma vida confortável, a carreira política de Stephen começou a decolar. Com as conexões da família de Alexandra, ele subia cada vez mais rápido e seus objetivos pareciam cada dia mais próximos. Mas tudo mudou quando conheceu Rosemary Barton em um resort de esqui em St. Moritz. Rosemary era diferente de qualquer mulher que Stephen já havia encontrado. Sua beleza, seu charme, sua atração irresistível, ele foi imediatamente fisgado. Em poucas semanas, deixou de ser o homem disciplinado e focado em sua carreira para se tornar alguém completamente obcecado por Rosemary. Logo, os dois iniciaram um caso. Por 6 meses, Stephen viveu uma febril ilusão de desejo e mentira, equilibrando suas responsabilidades no parlamento com encontros furtivos com Rosemary. Sua esposa, Sandra, não desconfiava de nada. Ou assim ele pensava. Mesmo assim, a culpa o consumia. O que começou como uma fuga excitante, logo se tornou um fardo. As exigências de Rosemary ficaram cada vez mais intensas, e Stephen, dividido entre as duas mulheres, começou a fraquejar. Foi então que percebeu com um choque que seu maior medo não era perder sua posição política, mas sim perder Sandra, a mulher que ele um dia considerara apenas um trampolim para sua ascensão. Então veio o ultimato de Rosemary. Ela não queria mais viver em segredo. Exigia que ambos se divorciassem de seus cônjuges e se casassem. A simples ideia de tal escândalo fez Stephen recuar. Sua carreira, tudo pelo qual trabalhara, seria destruído. O desespero começou a tomar conta, e a ideia de silenciar Rosemary, de garantir que ela ficasse calada, tornou-se uma tentação irresistível. Com o aniversário de Rosemary se aproximando, ela insistiu que esperassem até depois da festa. Mas Stephen sabia que não poderia continuar com aquela farsa. Seu medo de perder Sandra, de ser exposto, obscurecia qualquer outro pensamento. Foi então que a ideia sombria e cruel tomou forma. Talvez a única maneira de garantir o silêncio de Rosemary fosse eliminá-la por completo. Sandra Faraday amava Stephen desde o momento em que o conheceu na casa Kidderminster. Sempre soubera que o interesse dele era calculado, parte de sua escalada ambiciosa, mas aceitara isso. Há muito tempo, havia entendido que Stephen jamais a amaria com a mesma intensidade que ela o amava. Para ele, ela era mais uma parceira, alguém para ajudá-lo na carreira, apoiá-lo em suas ambições e fornecer os contatos certos. Seu coração, apesar de ser inteiramente dele, nunca foi algo que Stephen realmente desejasse possuir. Com o tempo,
Sandra aceitou seu papel, escondendo sua devoção silenciosa e focando-se em ser a esposa prática e inteligente de que ele precisava. Ela sabia que ele gostava dela, mesmo que não fosse com paixão. Quando Steven conheceu Rosemary Barton em St. Moritz, Sandra viu tudo. Percebeu no primeiro olhar que trocou com Rosemary que aquela mulher se tornaria sua amante. Compreendeu os sinais sutis, o perfume diferente, os olhares furtivos, a mudança em seu comportamento. Mas o orgulho de Sandra a manteve em silêncio. Jamais demonstraria o quanto aquilo a ferira, jamais imploraria ou choraria. Ela tinha certeza de uma coisa: Steven nunca a deixaria. Sua carreira era importante, mas o laço entre eles era forte o suficiente para impedi-lo de abandoná-la. Segurou-se nessa pequena certeza, convencida de que o caso acabaria por si só e que ele voltaria para ela. Nunca cogitou deixá-lo. Ele era seu mundo. No começo, quando visitaram Fairhaven, Steven parecia ser ele mesmo novamente. Buscava sua opinião, valorizava seu conselho e, por um instante, Sandra acreditou que poderiam recuperar a intimidade de antes. Mas, ao voltarem para Londres, tudo recomeçou. Rosemary continuava a assombrá-lo e Sandra percebeu o quanto aquilo o desgastava. Ele se tornara distante, consumido pela mulher que o afastara dela. Aquilo era loucura, pensava Sandra. Mas Steven não era diferente de tantos outros homens que sacrificaram tudo por uma mulher bonita, apenas para se arrepender depois. Naquela noite em Luxemburgo, Sandra observou Rosemary, que parecia pálida e exausta após uma recente doença, reclamando de como se sentia horrível. Apesar disso, sua beleza continuava inegável. Parecia frágil, quase etérea. Quando Rosemary mencionou uma dor de cabeça, Sandra lhe ofereceu um sachê de pó para a dor de cabeça, embora soubesse que a mulher não estava realmente preocupada com sua saúde. Juntas, entraram no salão de jantar. Sandra não fazia ideia de que, naquela noite, apenas uma delas sairia viva. Sem aviso, sem suspeitas. Apenas a realidade repentina e fria de que o mundo delas estava prestes a desmoronar para sempre. George Barton sempre adorara Rosemary, mas nunca esperara que ela sentisse o mesmo. Quando a pediu em casamento, estava certo de que ela riria dele, sabendo que não o amava. Para sua surpresa, ela aceitou. As palavras de Rosemary foram simples e diretas. Ela estava cansada do amor, cansada das decepções que ele trazia. Gostava de George, achava-o doce, engraçado e apreciava sua admiração. Para ela, isso bastava. Para George, era um sonho realizado, e ele respondeu com entusiasmo, apesar da insegurança em sua voz, ao garantir que seriam felizes juntos. E, de certa forma, foram. George sempre soube que o coração de Rosemary nunca se contentaria com um homem como ele e se resignara ao fato de que ela teria casos. Sempre acreditou que, independentemente de quem entrasse na vida dela, Rosemary sempre voltaria para ele. Sua afeição por ele, pensava, era algo separado das paixões que vivia com os outros. Mas tudo mudou quando percebeu que ela estava envolvida em um caso sério. George sentiu a mudança, o afastamento. Soube no instante em que a pegou, escrevendo uma carta, que ela apressadamente escondeu assim que ele entrou no quarto. Quando Rosemary saiu, ele aproveitou a oportunidade para examinar o mata-borrão em sua escrivaninha. Segurando-o diante do espelho, as palavras apareceram. Meu amado querido. Uma onda de raiva e traição o dominou. Quem era o homem? Anthony Brown? Stephen Faraday? Ambos haviam demonstrado interesse por Rosemary, e agora um deles havia ido longe demais. O ódio o consumiu enquanto encarava seu reflexo no espelho, os olhos avermelhados, o rosto à beira do colapso. Naquele momento, prometeu a si mesmo que nunca mais passaria por essa angústia. Mas agora, quase um ano após a morte de Rosemary, a dor havia se tornado mais branda. Ela estava morta, e com isso veio um estranho sentimento de paz. Era hora de seguir em frente com seu plano.
George elaborou cuidadosamente seus próximos passos. Primeiro, consultaria o Coronel Race, buscando sua opinião sobre as cartas anônimas que haviam começado a circular. Então, tudo seguiria conforme planejado. A data, 2 de novembro, dia de finados, um detalhe apropriado. O local, o restaurante Luxemburg, na mesma mesa da noite fatídica, com os mesmos convidados, Anthony Brown, Stephen e Sandra Faraday, Ruth, Iris e ele próprio. Além disso, convidaria o Coronel Race, que fora chamado para o jantar original, mas não pôde comparecer, e haveria um assento vazio na mesa. George sabia que aquele seria o momento de encerrar tudo, de uma vez por todas. O fim de outubro caíra sobre Little Prior, a casa de campo de George Barton, onde Lucilla Drake estava ocupada supervisionando a mudança da casa de Sussex para Londres. Enquanto pensava nas inúmeras tarefas que precisavam ser resolvidas, seu olhar frequentemente recaía sobre Iris, que descansava exausta no sofá. A menina parecia pálida, com olheiras profundas e a expressão abatida. Lucilla não conseguia evitar a preocupação com sua saúde. Achava que o ar da casa não era adequado para alguém tão frágil quanto Iris. Ela parecia não ter dormido bem havia dias. Talvez aquele lugar, encravado em uma depressão do terreno, não fosse apropriado para uma jovem naquela condição. Os pensamentos de Lucilla logo se voltaram para a crescente presença de Ruth Lessing, e uma sombra de desaprovação cruzou seu semblante. Para ela, Ruth exercia uma influência excessiva sobre George e Iris. Parecia estar se posicionando dentro da família, algo que Lucilla achava profundamente inquietante. A ideia de George se casar com uma mulher como Ruth, tão prática e pouco romântica, lhe causava desconforto. Mas o pensamento já havia lhe ocorrido antes, e Lucilla, sempre protetora de George, sabia que a ambição de Ruth era muito maior do que aparentava. Iris ficou surpresa com os comentários da tia, pois nunca havia considerado a possibilidade de George se casar com Ruth. Certamente Ruth, com sua inteligência e habilidades práticas, seria uma boa esposa, não? Mas Lucilla, com sua visão tradicional, acreditava que cuidar do conforto e do bem-estar de George era sua responsabilidade. Afinal, o que uma mulher de escritório sabia sobre as complexidades de administrar um lar? Lucilla crescera sob valores muito diferentes, moldados por uma época em que a tradição falava mais alto. Ao sorrir para a tia, Iris não pôde deixar de pensar no quão distante Lucilla estava da ideia de romance, um conceito que parecia quase esquecido para ela. Lucilla tinha quase 40 anos quando conheceu e se casou com o idoso reverendo Caleb Drake. Desde então, sua vida fora moldada por deveres e responsabilidades, especialmente após a morte do marido, 2 anos antes. Seu filho, Victor, sempre fora seu maior orgulho, embora suas falhas fossem uma preocupação constante. Lucilla nunca enxergava os defeitos do filho. Acreditava que ele era apenas ingênuo, incapaz de perceber a malícia das pessoas. O fato de Victor estar sempre precisando de dinheiro era um peso que ela carregava, fazendo tudo ao seu alcance para ajudá-lo. Quando George convidou Lucilla e Iris para morarem com ele, foi um alívio para ela, que enfrentava dificuldades financeiras. A estabilidade que encontrou ali foi uma bênção que passou a valorizar. A ideia de uma mulher jovem como Ruth se infiltrando naquela dinâmica, possivelmente tomando seu lugar, a deixava inquieta. Felizmente, havia pelo menos uma pessoa que compartilhava suas preocupações. Alguém que também via Ruth Lessing pelo que ela realmente era. A frustração de Sandra era evidente enquanto expressava seus pensamentos, lamentando amargamente terem ido a Little Prior. A casa de campo antes charmosa parecia carregada de tensão desde que George e Iris os convidaram para almoçar com os Faraday. Sandra se voltou para Stephen, sua voz carregada de incredulidade. Não conseguia entender por que George estava tão insistente em que comparecessem a essa estranha e inesperada festa. Seu comportamento no almoço fora visivelmente estranho.
Ele estava excessivamente amigável, mas havia uma excitação subjacente difícil de ignorar. Insistira para que marcassem a data ali mesmo, apesar da situação desconfortável. Era o aniversário de 18 anos de Iris, e a necessidade quase desesperada de George em reunir todos era palpável. Com sua cortesia insistente, tornou impossível recusar. Quinta-feira, 2 de novembro, era o dia escolhido, e recusar o convite sem causar ofensa parecia inviável. Stephen, sempre prático, sugeriu que inventassem uma desculpa, mas Sandra tinha certeza de que George apenas mudaria a data para acomodá-los. Sua insistência era quase inquietante. Ela não conseguia entender o motivo, especialmente quando Iris, visivelmente envergonhada, não demonstrou desejo algum de que comparecessem. Tudo parecia absurdo. Por que George desejaria reunir todos no mesmo restaurante onde Rosemary havia morrido? A simples ideia de estar naquele ambiente, sob aquelas circunstâncias, era horrível. Mas George, em sua sabedoria, consultara um psiquiatra que aconselhara que Iris enfrentasse o local que lhe causava dor para superar o trauma. Segundo ele, uma celebração alegre, com os mesmos convidados, ajudaria Iris a enterrar suas memórias infelizes. Stephen achou a ideia repugnante. Para ele, era uma zombaria da tragédia. Sandra, porém, não estava disposta a recuar. Apesar de suas reservas, sabia que precisava apoiar o marido. Seu casamento, por mais desgastado que estivesse, ainda era algo que valorizava. Juntos, enfrentariam aquele desafio, qualquer que fosse seu significado. Enquanto Stephen segurava sua mão, o peso das emoções desabou sobre ele. Suas palavras tropeçaram, revelando o medo profundo que vinha escondendo. O medo de perdê-la por causa de Rosemary, a mulher que quase os destruíra. Sandra respondeu com calma, mas sua voz estava carregada de dor. Ela nunca compreendera completamente o que acontecera entre Stephen e Rosemary, e talvez jamais compreendesse. Nunca fora a mulher apaixonada que Rosemary era, sempre fora um porto seguro na vida de Stephen. Mas agora lutava para aceitar a realidade de seu casamento. Stephen confessou que fora o amor por Sandra, e não por Rosemary, que sempre fora verdadeiro. Demorou uma aventura fútil e passageira para ele perceber que o único amor que realmente importava era o dela. Mas a culpa permanecia, uma sombra pairando sobre ele, especialmente quando admitiu que, por um momento, considerara fugir com Rosemary. No entanto, foram os acontecimentos no Luxemburgo que o fizeram enxergar a verdade. Aquilo marcou o fim de um capítulo de sua vida. Um capítulo que ele desejava nunca ter começado. Ambos sabiam, no fundo, que qualquer que fosse a intenção de George, aquela festa não era simplesmente uma comemoração. Era uma armadilha. No caminho de volta do almoço com os Faraday, em Fairfield, Iris se voltou para George, sentindo sua dor de cabeça aumentar. Pediu permissão para dar um passeio, tentando aliviar o incômodo. George, sempre atencioso, concordou, mas mencionou que teria um amigo visitando-o naquela tarde. Com uma despedida rápida, Iris partiu, seus passos lentos e deliberados enquanto vagava pela floresta, seus pensamentos embaralhados pela fadiga. O ar de outubro estava úmido e pesado, o céu coberto por nuvens que prometiam chuva. Ao chegar ao topo de uma colina próxima, encontrou uma árvore caída e sentou-se, olhando para o vale abaixo. Foi ali, naquele momento de silêncio, que ouviu o leve farfalhar das folhas. Virando-se, viu Anthony Brown se aproximando, um sorriso travesso nos lábios. Ele explicou que observara o almoço dela com os Faraday à distância, usando binóculos, e a seguiu quando ela saiu. Sua presença, inesperada, mas estranhamente reconfortante, aliviou um pouco a tensão no peito de Iris. Por um instante, sua mente se aquietou. Perguntou por que ele nunca visitava a casa como todos os outros, e Anthony respondeu com seu habitual tom enigmático, afirmando que não era uma pessoa comum. A conversa logo se voltou para os Faraday, e Iris confessou sua falta de simpatia por Stephen.
Embora ele e Sandra sempre tivessem sido gentis com ela, havia algo na arrogância de Steven e em sua insatisfação constante que a incomodava. Anthony, por sua vez, ofereceu uma visão mais perspicaz sobre sucesso e felicidade, sugerindo que a verdadeira realização vinha da ausência de ambição e da coragem de ignorar a opinião alheia. Iris sorriu diante da sagacidade dele e sugeriu que fossem tomar chá juntos, mas Anthony hesitou. Continuava relutante em se aproximar da casa e, quando pressionado por uma explicação, deu respostas vagas sobre George não gostar particularmente dele. Sentindo a inquietação crescer dentro de si, Iris insistiu. Tinha a sensação de que Anthony estava escondendo algo. Então, de repente, a leveza da conversa se dissipou quando Anthony olhou nos olhos dela e perguntou com seriedade: "Você confia em mim?" A pergunta ficou suspensa no ar, carregada de um peso inesperado. Após uma pausa, Iris respondeu com honestidade: não sabia ao certo. Anthony, então, fez algo que a deixou atônita. Pediu que ela se casasse com ele, imediatamente, em segredo, sem contar a ninguém. A simplicidade do pedido, misturada com a intensidade de sua expressão, deixou Iris sem fôlego. Ela hesitou, dividida entre o que sentia e a realidade de sua vida. Era jovem demais, apenas 18 anos, e tinha responsabilidades para com George e a tia Lucilla. Mas Anthony insistia, embora seus motivos permanecessem incertos. Justo quando Iris começou a reconsiderar, um pensamento atravessou sua mente. Vira uma figura na entrada da propriedade, alguém que reconheceu como o Coronel Race, um homem ligado a George e à família. Seus pensamentos voltaram-se para a morte de Rosemary e para as perguntas sem resposta que ainda a cercavam. E se não tivesse sido suicídio? E se Rosemary tivesse sido assassinada? Compartilhou sua suspeita com Anthony, mas ele rapidamente descartou a ideia, chamando-a de tolice. Apesar das incertezas que a assolavam, Iris não conseguia ignorar a sensação de que aquele momento, o pedido de Anthony, as sombras do passado, o encontro com o Coronel Race, faziam parte de algo muito maior, algo que ela ainda não conseguia compreender. Quando Anthony a puxou para ficar de pé e depositou um beijo leve em sua bochecha, o peso de suas emoções se intensificou. A pergunta que ressoava em sua mente continuava sem resposta. O Coronel Race, um homem alto e disciplinado na casa dos 60 anos, conhecia George Barton desde que ele era um garoto. A amizade entre eles, embora duradoura, nunca fora particularmente próxima. Race passara grande parte da vida no exterior, servindo na inteligência britânica, enquanto George sempre fora um homem da cidade, prático, cauteloso e sensato. Mas naquele dia, ao se dirigir a Little Prior, Race sentia-se intrigado pelo convite inesperado de George. O jovem sempre fora equilibrado, mas agora parecia diferente. Nervoso, quase desesperado. Enquanto George falava, Race puxou longamente seu cachimbo, observando-o com seus olhos escuros e perspicazes. Algo estava profundamente errado. A história que George contou era perturbadora. Um jantar no Luxemburgo, quase um ano antes, onde Rosemary supostamente tirara a própria vida. Race lembrava-se do caso nos jornais e sentira simpatia por George na época, mas agora ele falava de algo mais sombrio, algo oculto sob a superfície. George então entregou ao coronel 2 cartas anônimas. O conteúdo sugeria que Rosemary não cometera suicídio, mas fora assassinada. Race, embora surpreso, manteve-se calmo, ouvindo enquanto George expunha os fatos. Não havia sinais de depressão em Rosemary, nenhuma indicação de que ela estivesse inclinada a tirar a própria vida. Seu próprio médico ficara surpreso com a tragédia, afirmando que ela jamais demonstrara tendências suicidas. Race analisou friamente a situação. Parecia limpa demais, simples demais. Rosemary fora envenenada, o cianeto encontrado em sua bolsa, mas ninguém conseguia explicar como ou porquê.
A lista de suspeitos crescia à medida que George relatava quem estivera presente no jantar fatal. Stephen Faraday e sua esposa, Lady Alexandra, Ruth Leasing, Anthony Brown e Iris, a irmã de Rosemary. Race considerou as possibilidades metodicamente. Poderia o assassino ser um deles? Stephen talvez tivesse motivos para querer se livrar de Rosemary, mas parecia improvável. A possibilidade de que uma das mulheres tivesse cometido o crime também fazia sentido. Em determinado momento da noite, 3 casais dançaram, deixando apenas uma mulher sozinha à mesa. Iris, a mais tímida, também estivera sozinha por algum tempo. Mas isso a tornava uma assassina. Conforme Race aprofundava sua investigação, uma possibilidade mais inquietante surgiu. A fortuna de Rosemary passara para Iris, o que lhe dava um motivo claro. Mas seria ela capaz de matar a própria irmã por dinheiro? Race não estava convencido. Depois, havia Ruth Lessing, secretária de George, a quem ele descrevia como leal, quase parte da família. Mas Race notou que Ruth possuía suas próprias ambições, e a ambição podia ser uma força poderosa. George ficou visivelmente horrorizado com a ideia de suspeitarem de Ruth ou de Iris, insistindo que jamais pensara nisso. Mas Race pressionou. Ele sentia que George estava escondendo algo. Após um longo suspiro, George finalmente admitiu. Ele acreditava que um dos presentes no jantar matara Rosemary. Mas havia uma pessoa que poderia ter feito isso com facilidade. Aquele que escrevera as cartas anônimas. Aquele que queria reacender a história. Mesmo assim, George não estava pronto para ir à polícia. Em vez disso, planejava armar uma armadilha, recriando o jantar no Luxembourg, na esperança de capturar o assassino. Race ficou cético, alertando George sobre os perigos desse plano. Aconselhou-o a procurar as autoridades. Mas George estava decidido. Ele queria que Race estivesse ao seu lado, não apenas como apoio moral, mas por sua experiência. Race havia trabalhado no serviço secreto, sabia como lidar com situações delicadas. Embora relutante, Race reconheceu que George estava determinado. Um jogo perigoso estava sendo iniciado e a armadilha logo estaria montada para pegar o culpado. Race suspirou, cansado da situação, mas intrigado demais para se afastar. Havia alertado George, mas sabia que estaria lá no Luxembourg para ver como tudo se desenrolaria. A verdade, ao que parecia, estava prestes a vir à tona, mas a que custo? A manhã de 2 de novembro amanheceu úmida e carregada de melancolia. Iris estava sentada à mesa de jantar, empurrando a comida pelo prato, sem realmente comê-la, seus pensamentos vagando longe dali. George, absorto no jornal, mal percebeu a tensão no ambiente. Do outro lado da mesa, Lucila enxugava os olhos com um lenço, seu rosto marcado pela preocupação. A situação de Victor a atormentava. Sua voz tremia ao murmurar que, se ele declarara que era uma questão de vida ou morte, então certamente era. A urgência do problema a deixava angustiada, prisioneira de suas próprias emoções. Iris, sempre serena, tentou tranquilizá-la. George resolveria tudo, como sempre fazia, mas George parecia sentir todo o peso da situação. Levantando-se da cadeira, colocou uma mão suave nas costas de Lucila, oferecendo-lhe o pouco conforto que podia. Sabia que a situação era grave, mas não permitiria que isso arruinasse a noite. Tinham um plano, e nada, nem mesmo a sombra do desastre, os desviaria dele. Ao sair da sala, prometeu que tudo estaria resolvido antes do jantar, garantindo que Lucila pudesse dormir em paz. Quando chegou à porta da frente, o telefone tocou. Iris, ainda preocupada, atendeu. Sua voz suavizou-se ao reconhecer Anthony do outro lado da linha. Ele havia falado com George, o que significava que compareceria à festa naquela noite. Mas seu tom, carregado de dúvida, sugeria que havia algo mais. Apesar de suas garantias, Iris não conseguiu se livrar da sensação de que algo não estava certo. A conversa terminou com a promessa de Anthony de estar presente, mas uma inquietação persistente em sua mente.
Voltou à sala de jantar, disposta a tranquilizar a tia. Mas, no fundo, sabia que as coisas estavam longe de estarem resolvidas. Enquanto isso, no escritório, George já estava tomando providências. Chamou Ruth Lessing para discutir a situação de Victor. Ela lhe entregou um telegrama. Mais um pedido desesperado de Victor Drake, cuja péssima administração financeira se tornara um problema constante. George esperava que o tempo de Victor no exterior, em Buenos Aires, lhe trouxesse estabilidade, mas um ano se passara sem mudanças. Ruth, que já lidara com Victor no passado, sabia bem onde aquilo terminaria. Lembrava-se vividamente do impacto que os problemas dele tiveram sobre sua própria estabilidade meses antes. A frustração de George aumentou conforme lia o telegrama. Sabia que a situação era crítica, mas também entendia que precisava manter um equilíbrio delicado. Apesar dos erros de Victor, ainda era necessário proteger Lucila da verdade. George reconhecia o peso financeiro que as falhas de Victor traziam, mas sua prioridade era clara. A família vinha primeiro, mesmo que isso significasse tomar decisões moralmente questionáveis. Mais tarde, após o almoço, Ruth voltou com más notícias. Victor estava envolvido em um escândalo de desvio de dinheiro e a empresa em Buenos Aires finalmente descobrira. O sócio sênior aceitara encobrir o crime, desde que o valor roubado fosse devolvido. Ruth já instruíra o Sr. Ogilby a providenciar o pagamento, embora a contragosto. George, sempre pragmático, concordou com relutância. Preferia que Victor enfrentasse as consequências de seus atos, mas compreendia as implicações para sua família. Ruth, com a voz levemente emocionada, elogiou a determinação de George. Beijou-lhe a mão, grata por sua força e por seu papel em lidar com situações tão delicadas. A crise com Victor ainda não chegara ao fim, mas a calma resoluta de George trouxe a Ruth um breve momento de alívio. George suspirou aliviado ao observar os convidados reunidos, todos sentados em seus lugares no restaurante Luxemburg. A armadilha estava montada. Os convidados estavam posicionados. Stephen Faraday, alto e rígido. Sandra Faraday, deslumbrante em um vestido de veludo preto e colar de esmeraldas. Ruth, elegante em um vestido negro, com os cabelos escuros brilhantes. Iris, pálida e silenciosa em um vestido verde simples. E, por fim, Anthony Brown, o último a chegar. A peça estava prestes a começar. Após os coquetéis, Charles, o maître, conduziu o grupo até a mesa no canto mais afastado do salão. A disposição dos lugares fora cuidadosamente planejada. Uma grande mesa central, com mesas menores ao redor. Em uma delas, um homem de aparência estrangeira e uma mulher loira ocupavam seus assentos. Em outra, um casal conversava em voz baixa. Mas o foco da noite estava na mesa principal, reservada para os Barton. George determinou os assentos. Sandra à sua direita, Brown ao lado dela. Iris à sua esquerda, seguida por Faraday e Ruth. Entre Ruth e Anthony havia uma cadeira vazia. A mesa fora arrumada para 7 pessoas, embora o coronel Race pudesse chegar atrasado. George mencionou que não deveriam esperar por ele. Mas Iris notou que seu cunhado propositalmente a separara de Anthony. Ficava claro que George não confiava nele. Conforme o jantar avançava, um nervosismo sutil pairava no ar. Anthony, olhando para a cadeira vazia ao seu lado, comentou sobre a precisão do arranjo dos lugares. Com um tom de humor sombrio, que seu irmão insinuou que sabia o que George estava planejando. Ficava claro que ele não confiava nele. Perspicácia, brincou sobre as conexões misteriosas de Anthony, mas ele desviou os comentários com charme, mantendo sua postura enigmática. Quando os pratos foram retirados, Stephen convidou Iris para dançar. O clima pareceu se aliviar momentaneamente. Os convidados relaxaram e a festa se tornou mais animada. Iris e Anthony foram os últimos a dançar,
e ela não pôde evitar comentar sobre a decisão de George de separá-los na mesa. Anthony apenas sorriu, como sempre, mas confessou que precisaria sair mais cedo. Ao retornarem à mesa, a mudança na atmosfera era quase palpável. O ar parecia carregado. George lançou um olhar nervoso para o relógio e um leve desconforto se espalhou pelo grupo. As luzes diminuíram e a banda começou a tocar. O espetáculo do cabaré teve início, seguido por um comediante e depois uma dupla de acrobatas. Mas em vez de aliviar a tensão, as apresentações pareciam apenas aumentar a sensação de expectativa. Quando as luzes se reacenderam, uma onda de alívio varreu a mesa. Nada havia acontecido. Um ano antes, quando as luzes se acenderam naquela mesma sala, Rosemary estava morta, com o rosto caído sobre a mesa. Mas agora, a sombra daquela tragédia parecia finalmente ter se dissipado. As risadas e as conversas recomeçaram, mas George permaneceu distante, perdido em seus pensamentos. Iris percebeu sua distração e o chamou para dançar. Ele sorriu, levantou-se e ergueu sua taça em um brinde a ela. Todos ergueram suas taças e beberam. Ao final da dança, o grupo retornou à mesa, ainda conversando e rindo. No entanto, o clima mudou quando George se inclinou à frente, seu rosto se tornando sério. Ele mencionou o passado, reconhecendo a tragédia do ano anterior, sem querer prolongar o assunto, mas então, com solenidade, ergueu seu copo em um brinde à memória de Rosemary. Os outros seguiram seu gesto, levantando as taças em silêncio. O momento se estendeu, frágil e carregado de tensão, até que George de repente engasgou. Suas mãos foram ao pescoço, um som estrangulado escapou de sua garganta. Em menos de 1 minuto e meio, ele estava morto. O jogo havia chegado ao fim. O coronel Race, um homem de aparência militar na casa dos 60 anos, encontrou seu velho conhecido, o inspetor-chefe Kemp, em Scotland Yard. Os dois trocaram cumprimentos e Kemp, com uma expressão cansada, reconheceu a complexidade da investigação. A morte de George Barton era um caso delicado, e Kemp temia que o poder e a influência da família Kidderminster pudessem dificultar seu progresso. Apesar da incerteza que envolvia o caso, uma coisa era clara. Se Lady Alexandra ou seu marido estivessem envolvidos, seriam responsabilizados. A questão era, quem teria cometido tal crime? E por quê? Race rapidamente se inteirou da investigação. George Barton morrera envenenado com cianeto, assim como sua esposa 1 ano antes. A chave para resolver o mistério estava na ligação entre essas duas mortes. O coronel estivera presente no jantar onde Rosemary morreu, mas recusara o convite para a festa de George naquela noite. Embora tenha ido ao Luxemburgo para observar discretamente, nada incomum aconteceu. O pessoal do restaurante, incluindo o maître Jep Balano, foi interrogado, mas todos foram inocentados de qualquer envolvimento. Os suspeitos eram os mesmos do ano anterior, pessoas em quem George confiava. Race deduziu que George, ao descobrir que Rosemary poderia ter sido assassinada, tramou sua própria armadilha. Mas essa armadilha custou-lhe a vida. O medo do assassino de ser descoberto levou a um segundo assassinato. A teoria fazia sentido, mas as evidências ainda eram escassas. Ao aprofundar-se no caso, Race começou a questionar a versão inicial de que Rosemary cometera suicídio. Havia indícios de depressão, um testamento, mas a maneira como ela morreu, com cianeto, não condizia com um suicídio impulsivo. Então, ele descobriu a verdade sobre o caso entre Rosemary e Stephen Faraday. George não soubera desse relacionamento, mas talvez Rosemary, ao perceber que Stephen se cansara dela, tenha sido levada ao desespero. Se tivessem brigado naquela noite, poderia ter sido suficiente para provocar sua morte. Mas Stephen não era o único suspeito. Lady Alexandra, movida pelo ciúme, e Ruth Lessing, cuja devoção a George poderia ter se tornado perigosa, também tinham motivos. Anthony Brown, o misterioso americano, também estava sob suspeita.
Seu envolvimento no tráfico de armas, seus negócios duvidosos e sua proximidade com George o tornavam uma figura de interesse. Se Rosemary descobrira algo comprometedor sobre ele, poderia ter se tornado uma ameaça. No entanto, George nunca teve ligações com o mundo dos armamentos, o que tornava essa teoria incerta. Enquanto Race continuava a investigação, nenhuma evidência física surgia contra os suspeitos. As cartas anônimas que George recebera, insinuando assassinato, eram escritas em papel barato, sem impressões digitais ou marcas que pudessem indicar sua origem. Ainda assim, o sigilo em torno delas levantava mais perguntas do que respostas. Kemp, por outro lado, estava convencido de que o assassino havia criado um cenário para incriminar Faraday. Agora, era essencial encontrar a verdade antes que mais danos fossem causados. Com a investigação ainda em sua fase inicial, Race voltou sua atenção para os outros presentes naquela noite. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém cometeria um deslize e essa pista seria a chave para revelar toda a verdade. Jep Balano, um homem pequeno e de meia idade, com feições afiadas e inteligentes, explicou nervosamente que estava na Inglaterra desde os 16 anos, tendo se casado com uma mulher inglesa. Seu domínio do idioma era impecável, embora seu desconforto fosse evidente ao recontar os eventos da noite anterior. O inspetor-chefe Kemp, com seu olhar experiente, pressionou-o por mais detalhes. Perguntou sobre o champanhe. Jep respondeu que era um raro vintage, de 1928, o favorito do Sr. Barton. George Barton, ao que parecia, apreciava o que havia de melhor e encomendara 2 garrafas. Enquanto a noite avançava, Jep recordava-se de ter servido as taças e colocado a 2ª garrafa no balde de gelo pouco antes do show de cabaré começar. Os convidados pareciam satisfeitos e as bebidas fluíam livremente. Quando questionado sobre a cadeira vazia na mesa, Jep mencionou que o Sr. Barton havia dito que uma jovem se sentaria ali mais tarde, embora ele não soubesse dizer quem era. Um detalhe curioso, mas que permanecera em sua mente. Ele também confirmou que ninguém se aproximara da mesa durante o cabaré. Foi apenas durante a dança que as coisas tomaram um rumo sombrio. Jep tinha certeza de que, ao retornarem à mesa após a dança, o Sr. Barton fora o primeiro a sentar-se, acompanhado da jovem. Os outros, Faraday, Lady Alexandra e o homem de aparência distinta, vieram logo depois. Não houve qualquer sinal de alguém mexendo na mesa em sua ausência, e quando se sentaram, Jep estava ocupado atendendo outras mesas do restaurante. O momento crítico aconteceu quando o Sr. Barton tomou seu último gole. Ele brindou à jovem ao seu lado e, em instantes, estava morto. Jep, perdido em seus pensamentos, admitiu que seria difícil alguém ter envenenado o copo sem ser visto. A única pessoa que poderia tê-lo feito, concluiu, era o próprio Sr. Barton. Kemp ponderou sobre isso, sua mente correndo com possibilidades. A ideia de um marido enlutado cometendo suicídio no aniversário da morte da esposa, a tragédia agora envolta em mistério, não parecia convincente. O timing era conveniente demais, justamente no dia de finados, dedicado à lembrança dos mortos. Seria essa a conclusão que o assassino queria que eles chegassem? Se sim, havia uma possibilidade. O assassino não sabia das cartas que George Barton mostrara a Race e Iris. Essas cartas sugeriam algo muito mais obscuro e parecia que alguém estava brincando com o perigo. Após dispensar Jep, Race inclinou-se para Kemp e, em voz baixa, compartilhou suas suspeitas. Se George realmente tivesse tirado a própria vida, o assassino não teria conhecimento das cartas. Mas Race não estava convencido. Havia algo mais, algo insidioso escondido por trás desses eventos aparentemente simples. O inspetor olhou para o relógio. Precisaria ir à mansão Kidminster às 12h30, mas ainda havia tempo para interrogar os outros convidados que estavam no restaurante naquela noite.
Race concordou em acompanhá-lo. Havia peças faltando nesse quebra-cabeça e talvez as respostas estivessem com aqueles que estavam à margem da tragédia. A investigação estava longe de terminar e a verdade parecia se esconder nas sombras daquela noite fatídica. Jeppe Balano, agora parecendo mais desgastado, sentava-se no Ritz, com os olhos avermelhados e os sinais evidentes de uma noite mal dormida, ou de muita bebida. Seu inglês continuava fluente, fruto de décadas na Inglaterra desde os 16 anos. Embora disposto a ajudar, ficava claro que suas lembranças da noite anterior eram, no melhor dos casos, vagas. Ao ser questionado sobre o jantar, ele recordava pouco, exceto pela grande mesa ao lado da sua. Não conseguia lembrar muito sobre os convidados, até que aquele sujeito caiu morto. No entanto, um detalhe permaneceu em sua mente. Uma mulher, de cabelos escuros e vestida de preto, chamara sua atenção. Ruth Lessing, com sua presença marcante, foi o foco de seu olhar naquela noite. No entanto, Jeppe admitiu que já estava embriagado quando o cabaré começou. Infelizmente, suas observações não eram úteis. Ele mencionou que partiria para Nova York no dia seguinte e que não tinha objeções em depor, embora sua declaração provavelmente não fosse necessária no inquérito. Kemp e Race seguiram para a próxima testemunha, a honorável Patricia Bryce Woodworth. Sua frustração era evidente. Ela sempre sonhara em estar envolvida em uma investigação de assassinato, mas agora que tinha a oportunidade, estivera distraída demais com seu noivo, Gerard. Como Kemp previra, ela e Gerard estiveram tão absortos um no outro que mal notaram os acontecimentos à sua volta. Seu depoimento, portanto, nada acrescentou. A próxima parada foi o apartamento de Christine Shannon. A jovem, atraente, embora não particularmente inteligente, tinha um senso prático aguçado e recebeu os investigadores com entusiasmo. Christine parecia ansiosa para ajudar e ofereceu percepções valiosas sobre a tensão que sentiu na noite anterior. Seus olhos percorriam a sala, relembrando os detalhes. George Barton, tentando sem sucesso tornar a noite agradável. A rigidez desconfortável da loura alta. A jovem de vestido verde, ansiosa por se sentar ao lado do homem moreno e charmoso, e a atmosfera estranha entre os convidados. Christine percebeu o desconforto geral e notou como a jovem de verde, que parecia tentar chamar a atenção de Barton, intrigava-a. O relato de Christine foi útil, embora ela tenha admitido que no final da noite estava entediada. Seu acompanhante, Pedro Morales, um mexicano falador, monopolizara sua atenção com histórias de negócios e conquistas amorosas. Quando George Barton ergueu a taça e brindou, Christine viu quando ele caiu morto à mesa. Tudo aconteceu rápido demais. A princípio, ela pensou que fosse um ataque cardíaco e comentou isso com Pedro. Mas algo estava errado. Nenhum dos convidados parecia particularmente surpreso, apenas chocados pelo momento dramático. Kemp ficou impressionado com a clareza e atenção de Christine. Se algo tivesse acontecido, ela teria notado. Ainda assim, nada indicava jogo sujo, exceto pelo fato incontestável de que George tomou um gole de sua taça e caiu morto momentos depois. Ninguém se aproximara da mesa enquanto os convidados dançavam, exceto um dos garçons, que apenas recolheu uma bolsa caída. Mas Christine não viu nada em comum. O mistério crescia, e Kemp refletiu sobre as possibilidades. Teria alguém envenenado a bebida antes de George retornar à mesa? Era difícil de acreditar. Mas o que permanecia inexplicável era o cianeto em sua taça. Como ele foi parar ali? Race, imerso na investigação, aventou a hipótese de que poderia ter sido um ato acidental. Alguém ofereceu a George algo inofensivo, sem saber que era letal. Seria um dos Faraday ou Anthony Brown, o enigmático americano. Talvez a resposta estivesse com as duas mulheres mais próximas de George, sua dedicada cunhada, Iris, ou sua leal secretária, Ruth Lessing. Com um suspiro pesado, Kemp olhou para Race e perguntou quem poderia ter feito aquilo. A pergunta pairou no ar, sem resposta,
como uma sombra sobre os dois investigadores. Sabiam que estavam se aproximando da verdade. Com um último olhar para Race, Kemp decidiu que era hora de falar com Ruth Lessing. A investigação estava longe de terminar, mas o cerco estava se fechando. O assassino, quem quer que fosse, logo cometeria um erro. O inspetor-chefe Kemp chegou à mansão Kinster, onde o ambiente estava carregado de preocupações não ditas. O mordomo o conduziu pelo imponente hall até a biblioteca, onde Lord Kinster e os Faraday já o esperavam. Lord Kinster, sempre o diplomata, cumprimentou Kemp cordialmente, reconhecendo sua escolha de vir pessoalmente, em vez de convocar sua filha e seu genro a Scotland Yard. Afinal, era a segunda vez que estavam envolvidos em uma morte violenta no mesmo restaurante, ambas ligadas à mesma família. As implicações dessas tragédias públicas eram vastas, especialmente para alguém na posição de George Barton. Escândalos desse tipo poderiam manchar uma reputação cuidadosamente construída ao longo dos anos. Kemp, com sua calma habitual, acenou em concordância, reconhecendo a delicadeza da situação. A investigação sobre a morte de George já havia determinado que fora assassinato, e não suicídio, como muitos haviam imaginado. Lady Alexandra, pensativa, admitiu que, a princípio, considerara a possibilidade de suicídio. Afinal, ela mesma testemunhara a morte trágica de Rosemary na mesma mesa, e o comportamento estranho de George durante o verão apenas aumentara suas suspeitas. Todos acreditavam que ele ainda lutava para lidar com a perda da esposa, tornando o suicídio plausível. Mas ela não conseguia imaginar alguém querendo matá-lo. Stephen, ao lado dela, concordou. Descreveu George como um bom homem, sem inimigos. Mas, enquanto Kemp ouvia suas garantias, não conseguia se livrar da sensação de que havia mais naquela história do que estavam dispostos a admitir. Sua voz firme cortou o silêncio enquanto ele explicava que George havia confidenciado a duas pessoas antes de morrer que acreditava que a morte de sua esposa não fora um acidente. Lady Alexandra, com a expressão ainda mais reflexiva, confirmou que George realmente parecera diferente no verão. Ele estava nervoso, distraído e perdera peso. Mas havia algo mais. Sua atitude em relação a eles havia mudado. Em vez de se isolar, ele se tornara mais amigável, a ponto de comprar uma casa de campo próxima à deles. Isso, para ela, parecia fora de caráter para alguém tão perturbado. A conversa então se voltou para Anthony Brown, que também estava sendo investigado. Lady Alexandra sabia pouco sobre ele, apenas que ocasionalmente aparecia em eventos sociais. Stephen, por outro lado, tinha mais informações. Ele mencionou que Brown e George eram amigáveis, mas nunca particularmente próximos. Quando perguntados sobre Ruth Lessing, a secretária de George, tanto Lady Alexandra quanto Stephen pareceram incertos sobre o que pensar dela. Lady Alexandra só a encontrara 2 vezes, quando Rosemary morreu e na noite anterior à morte de George. Não havia laços próximos entre eles. À medida que a conversa avançava para os eventos da noite anterior, a tensão na sala aumentou. Kemp percebeu que as observações dos Faraday coincidiam com sua própria análise. George propusera um brinde a Iris, e após o brinde, todos haviam ido dançar. Quando George e Iris voltaram à mesa primeiro, notaram a cadeira vazia. Foi então que ficou claro que George esperava pelo coronel Race, que ainda não havia chegado. No momento em que as luzes se reacenderam após o cabaré, George olhou para a cadeira vazia com uma expressão estranha antes de propor outro brinde, desta vez ao aniversário de Iris. Kemp fechou seu caderno e se levantou. Agradeceu a Lord Kinster, Lady Alexandra e Stephen pela cooperação. No entanto, ainda havia detalhes a serem investigados. Ele se voltou para Stephen e sugeriu que ele comparecesse a Scotland Yard em um momento conveniente para discutir outros pontos. Stephen, mantendo sua compostura habitual, concordou com um sorriso cortês, mas Kemp percebeu que a seriedade do pedido não passara despercebida.
O mistério se aprofundava. E à medida que a investigação avançava, a teia de intrigas em torno da morte de George Barton se tornava cada vez mais complexa. Ruth recebeu o coronel Race com profissionalismo e calma ao vê-lo entrar em seu escritório. Como sempre, ela parecia composta, mas havia círculos escuros sob seus olhos, revelando um cansaço mais profundo. Apesar da tragédia recente, ela manteve a postura, sua voz firme ao mencionar que George esperava a presença de Race no jantar. Observou, quase distraidamente, que achava estranho George não ter convidado outra mulher para equilibrar o número de convidados na mesa. Mas enquanto falava, estava ciente de que havia questões muito mais urgentes pairando no ar. Ela rapidamente descartou essas trivialidades, sua voz carregada de resignação. O choque dos acontecimentos a esgotara, deixando-a tentando compreender o que havia se passado. Durante quase 8 anos, estivera ao lado de George, e não tinha dúvidas de que ele confiava nela. Ainda assim, não conseguia afastar as perguntas inquietantes sobre a noite anterior. Sua compostura vacilou ligeiramente quando refletiu sobre os acontecimentos inesperados, seu rosto traindo a exaustão que tentava esconder. Race, percebendo a tensão nela, sugeriu que almoçassem juntos, dando-lhes um momento para conversar longe do escritório. Ruth aceitou, aliviada pela oportunidade de sair do ambiente sufocante. Em um restaurante tranquilo, conversaram educadamente, mas ambos sabiam que a escuridão do que haviam testemunhado pairava sobre eles. Enquanto esperavam pela comida, Ruth permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Confessou seu choque com a morte súbita e trágica de George. Se não tivesse visto com seus próprios olhos, talvez nunca acreditasse que ele fora assassinado. Então, compartilhou a dúvida que a atormentava. Foi realmente um assassinato? Sua voz tremia levemente enquanto percebia que seus piores medos estavam se concretizando. Race a ouviu atentamente, seu olhar fixo nela. Ruth continuou, descrevendo os eventos que antecederam o fatídico jantar. George estava profundamente perturbado com o mais recente pedido de dinheiro de Victor Drake, um problema que o preocupava há muito tempo. Embora George já tivesse enfrentado crises antes, dessa vez parecia diferente. Ele confidenciara a Ruth o quanto Victor havia lhe causado problemas, suas escapadas frequentemente resultando em crises financeiras quase irreparáveis. O telegrama de Victor chegara no pior momento possível, justo quando George se preparava para o jantar no Luxemburgo, e escureceu ainda mais seu humor. A voz de Ruth ficou mais baixa quando ela revelou um detalhe crucial. George estava escondendo algo dela. Ele havia recebido 2 cartas anônimas sugerindo que a morte de Rosemary não fora suicídio, mas assassinato. Os olhos de Ruth se arregalaram ao perceber o que isso significava. George estava planejando algo, um esquema para revelar a verdade sobre a morte da esposa. Ele não compartilhara as cartas com Ruth. Talvez porque soubesse que, se Rosemary realmente tivesse sido assassinada, o assassino provavelmente estava na mesma mesa naquela noite. Race, sempre atento, perguntou se Ruth teria algum motivo pessoal para prejudicar Rosemary. Ruth hesitou, sua emoção finalmente transparecendo. Encarou Race, sua voz trêmula ao admitir que sim, ela amava George. Era um segredo que carregara por anos, um sentimento que a consumia cada vez mais ao ver George preso a um casamento infeliz. Desejara em silêncio uma vida ao lado dele, uma vida em que pudessem ser felizes juntos. A morte de Rosemary fora um choque. Mas Ruth confessou que não sentira tristeza, apenas alívio. A confissão pairou no ar, carregada de implicações. Ruth prosseguiu, voltando aos eventos da noite anterior. Recordou-se da tensão no jantar, do comportamento estranho dos convidados e da chegada das cartas anônimas. Ela não fazia ideia de quem envenenara George, mas algo a incomodava. Algo que ainda não conseguia identificar. Quando Ray se pressionou por mais detalhes,
Ela admitiu que, na hora, nada lhe parecera suspeito, embora a sensação persistisse. Após o almoço, Ruth retornou ao escritório e Race seguiu para Elveston Square. Refletia sobre a conversa, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Poderia Ruth ser a responsável? Ela tinha motivos claros, mas sua frieza e racionalidade indicavam que não era o tipo de pessoa a agir impulsivamente por ciúme ou desespero. Algo não se encaixava. Enquanto Race analisava o envolvimento de Ruth, ou a falta dele, não conseguia se livrar da sensação de que a verdade estava em outro lugar. Talvez Ruth não fosse a assassina, mas alguém na mesa certamente era. E com cada nova peça do mistério se revelando, a teia de suspeitas se apertava mais e mais. Lucilla Drake entrou na sala de estar vestida de preto, as mãos trêmulas ao estender um cumprimento ao Coronel Race. Falou sobre o luto que a dominava, admitindo que, sem um homem na casa, sentia-se completamente perdida. Não fazia ideia de como lidar com os preparativos do funeral, embora soubesse que a senhorita Lizzie cuidaria da parte burocrática. Mas o inquérito? Isso era algo completamente diferente. Race assegurou que ela poderia contar com sua ajuda. Lucilla, embora grata, não escondeu o ressentimento em sua voz ao falar da eficiência da senhorita Lessing. Confessou, desconfortável, que George poderia ter confiado demais na jovem secretária. Diferente de Iris, que era inocente e difícil de decifrar, Lucilla conhecia bem o jogo sutil de manipulação de Miss Lessing. Há tempos vinha sugerindo que Iris procurasse um médico. Sua palidez e cansaço denunciavam algo errado. Mas Lucilla atribuía isso à localização da casa, aninhada em um vale úmido e sombrio. George fora imprudente ao comprá-la, e agora as consequências recaíam sobre ela. O Coronel Race, paciente, conduziu a conversa para assuntos mais importantes. O nome de Victor Drake surgiu, o filho amado de Lucilla, cuja má sorte parecia não ter fim. Falou dele com um orgulho quase desesperado, insistindo que fora injustamente acusado de crimes e que seu temperamento artístico frequentemente lhe causava problemas. Seu monólogo era pontuado por menções a pessoas, eventos e desventuras passadas, tudo misturado em um turbilhão de memórias carregadas de melancolia. Enquanto divagava sobre conhecidos da família, Race a levou habilmente ao tema dos empregados. Lucilla, sempre zelosa da etiqueta, mencionou a governanta, Sra. Pound, que estava com a família desde o casamento de George, e a arrumadeira Betty, que pedira demissão recentemente. O motivo da saída era simples. Betty quebrara várias taças de vinho e fizera comentários inadequados sobre as mortes ocorridas na casa. Lucilla garantiu que escrevera uma referência honesta sobre a garota, ressaltando sua sinceridade, mas também sua falta de modos. A conversa tomou outro rumo quando Lucilla começou a falar com mais paixão sobre seu falecido irmão Hector e seu casamento com a bela Vier, cujo encanto havia cativado muitos homens, incluindo o próprio Coronel Race. A narrativa se dispersava entre memórias distantes, mas a emoção de Lucilla ao recordar esses eventos era evidente. O som de uma porta se abrindo interrompeu o devaneio. Iris entrou na sala, sua figura pálida lançando uma sombra sobre a conversa. Parecia mais magra, mais frágil do que Race se lembrava, e seus olhos carregavam o peso do choque que ainda não dissipara. O momento de saudação foi breve, pois Iris logo trouxe à tona um nome mencionado por Lucilla, Anthony Brown. Sua declaração seguinte foi um choque. Ela anunciou que iria se casar com ele. Lucilla ficou atônita, sua indignação explodindo em uma torrente de preocupações. Implorou para que Iris não tomasse decisões precipitadas, especialmente com os arranjos do funeral ainda pendentes. Iris, no entanto, estava decidida. Riu, um som estranho que quebrou a tensão na sala. Contou como Anthony havia lhe pedido em casamento antes de partir de Little Prior e como, na época, hesitara. Mas agora estava pronta para aceitar.
Lucila ainda tentava protestar quando Race interveio, pedindo para falar com Iris em particular. Sozinhos, o coronel abordou o verdadeiro motivo de sua visita. Explicou que George realmente acreditava que a morte de Rosemary tinha sido um assassinato. Mostrou as cartas anônimas que George recebera, confirmando suas suspeitas. O detalhe da cadeira vazia no jantar, reservada para Rosemary, era, segundo Race, um símbolo do desejo de George de que a verdade viesse à tona. Ele havia arquitetado um plano para expor o assassino, e no processo selou seu próprio destino. Iris, com a voz trêmula, confirmou que George realmente acreditava que Rosemary fora assassinada e planejara o jantar para revelar a verdade. Entregou ao coronel Race a última carta de Rosemary, a confissão de uma mulher desesperada, escrita para Stephen Faraday, a quem ela amava. Iris revelou que encontrara a carta 6 meses antes, mas a escondeu de George, temendo destruir suas esperanças. Agora, após sua morte, sabia que precisava compartilhá-la. O peso da verdade era esmagador. Race abriu a carta, lendo as palavras que falavam de desilusão e da decisão de Rosemary de dar fim à própria vida. Depois de um momento de reflexão, sugeriu que a carta fosse entregue ao inspetor-chefe Kemp, pois se tornara uma peça essencial na investigação. Iris suspirou profundamente, aceitando a dura realidade. Com um último suspiro resignado, concordou que Race levasse a carta às autoridades. Estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Mary Reed Tolbert recebeu o coronel Race com uma cordialidade inesperada, sua voz carregando a familiaridade de um encontro do passado. Estava surpresa ao vê-lo novamente, pois ele havia desaparecido sem deixar vestígios após seu último encontro em Allahabad. Sua curiosidade era evidente e ela não perdeu tempo em questionar o motivo de sua súbita aparição. Race, sempre discreto, sorriu, mas ofereceu poucas explicações, deixando Mary intrigada. Com um brilho de malícia, ela comentou sobre a enigmática empregada, Betty Archdale, que o havia recebido. Meio brincando, sugeriu que a moça poderia ser uma espiã, mas Race apenas riu, ignorando a provocação. Em vez disso, pediu um drink e sugeriu que chamassem Betty. Mary obedeceu com um sorriso matreiro, e logo a empregada entrou, servindo a bebida ao coronel. Mary, postada à porta, retirou-se discretamente. Race, agora sozinho com Betty, pegou o copo e iniciou seu interrogatório com um tom casual. Mencionou a morte de George Barton, destacando o escândalo público. Os olhos de Betty brilharam com o interesse pelo assunto. Ela havia trabalhado para os Barton, mas saiu logo após a morte de Rosemary, que fora considerada suicídio. Quando Race perguntou se Betty realmente acreditava nisso, ela hesitou antes de revelar um detalhe perturbador. Certa vez, enquanto carregava uma bandeja pelo corredor, ouvira uma discussão acalorada atrás da porta do salão. A voz da Sra. Barton e a de um homem, Anthony Brown, ecoavam pelo ambiente. Betty recordava vividamente a ameaça. Rosemary disse que o nome de Brown não era seu verdadeiro nome, e ele, furioso, ameaçou desfigurar seu rosto. Advertiu-a de que, se não fizesse o que ele queria, a mataria. Betty ficou aterrorizada e nunca contou a ninguém. Mas depois que soube que Brown estava presente no jantar fatal, aquelas palavras voltaram para assombrá-la. Race ouviu atentamente, juntando as peças do relato. Betty, no entanto, não quis ir à polícia. Tinha medo de ser envolvida e insistia que Brown poderia ter falado da boca para fora. Ele era conhecido por seu humor sombrio. Mas então veio o detalhe crucial. Rosemary identificara o verdadeiro nome de Brown. Betty, no entanto, não conseguia se lembrar com precisão. Tudo o que recordava era que soava como algo relacionado a cerejas e geleia. Foi uma pista incomum, mas os instintos de Race dispararam. Entregou a Betty seu cartão e algum dinheiro, pedindo que o procurasse caso lembrasse o nome. Pouco depois, Mary retornou à sala. Race, sem perder tempo,
compartilhou a pista e pediu que ela pensasse em nomes que combinassem com a descrição. Depois de um momento, o rosto de Mary se iluminou. Lembrou-se de um nome, Mel, como as cerejas usadas para fazer geleia. E então, tudo fez sentido para Race. Tony Mellis. Ele sorriu, sabendo que estava perto de algo importante. Agradeceu a Mary e pediu que chamassem Betty novamente antes de partir. Ao sair, Race fez uma última pergunta a Betty. Agora tinha um nome. Tony Morelli. Betty confirmou com um sorriso misterioso. Race desceu as escadas, sua mente trabalhando rapidamente. O quebra-cabeça estava quase completo. Faltava apenas encaixar a última peça. No Scotland Yard, o inspetor-chefe Kemp recostou-se em sua cadeira, sentindo a frustração se instalar enquanto dispensava Pierre, um dos garçons auxiliares do restaurante Luxembourg. O jovem não havia feito nada além de recolher uma bolsa caída e colocá-la de volta na mesa. Era um detalhe banal, insignificante, mas Kemp não conseguia ignorar o peso de sua decepção. O caso parecia ter estagnado e cada pista, por menor que fosse, levava a lugar nenhum. Enquanto refletia, a porta se abriu e o sargento Pollock anunciou uma visita. Uma certa senhorita Chloe West havia chegado, pedindo para falar com o responsável pelo caso do Luxembourg. Kemp, intrigado com o nome, fez um gesto para que a trouxessem. Chloe West, alta, de cabelos castanhos e beleza marcante, entrou no escritório. Algo em seu rosto lhe parecia familiar, embora Kemp tivesse certeza de que nunca a vira antes. Ela carregava uma confiança silenciosa, típica de alguém acostumado a ser notado. Quando questionada sobre sua relação com o caso, Chloe explicou que lera sobre a morte de George Barton nos jornais. Não alegava conhecê-lo bem, mas revelou uma conexão inesperada. Barton a havia contatado após ver sua fotografia no Spotlight, o diretório profissional de atores. Ele tinha um trabalho para ela. Barton queria que ela comparecesse ao jantar no Luxembourg e surpreendesse os convidados. Ele lhe mostrou uma fotografia e pediu que se vestisse exatamente como a mulher retratada. Chloe, que se parecia bastante com a mulher da foto, aceitou o pedido em comum. Foi nesse momento que Kemp compreendeu por que Chloe lhe parecia familiar. Ela era muito parecida com Rosemary Barton, a falecida esposa de George. Chloe continuou seu relato, explicando que Barton lhe entregou um vestido de seda verde acinzentado e pediu que ajustasse o cabelo e a maquiagem para ficar idêntica à mulher da foto. O plano era que ela se sentasse na cadeira vazia à mesa, no momento do show do cabaré, como uma aparição fantasmagórica destinada a chocar os convidados. Mas o encontro nunca aconteceu. Na noite do jantar, Chloe recebeu uma ligação informando que o compromisso estava cancelado. No dia seguinte, ao ler sobre a morte de George Barton no jornal, sentiu que precisava contar o que sabia. Kemp agradeceu sua iniciativa. A explicação de Chloe esclarecia o mistério da cadeira vazia. Ela fora deixada de propósito para ela como parte do plano de George. Mas uma questão ainda pairava no ar. Quem ligou para Chloe naquela noite para cancelar o arranjo? Chloe não sabia ao certo. A voz ao telefone parecia ser de um homem, mas estava abafada, como se estivesse resfriado ou usando um lenço para disfarçá-la. Após sua saída, Kemp ponderou sobre o impacto dessa revelação. Comentou com o sargento Pollock que era possível que Barton não tivesse cancelado o plano. Alguém mais poderia ter feito isso para impedir que ele seguisse adiante. Pela primeira vez em dias, Kemp sentiu que o caso estava avançando. O quebra-cabeça começava a se encaixar. Naquela tarde, Stephen Faraday chegou ao Scotland Yard inquieto. Não entendia por que o inspetor-chefe Kemp o chamara para outro interrogatório. O que ele suspeitava? O que mais poderia ser dito? Ao entrar na sala, notou a presença de um oficial sentado a um canto, pronto para registrar cada palavra. O ar estava pesado de tensão. Kemp o cumprimentou com polidez formal e indicou uma cadeira.
Explicou que precisava de um novo depoimento e lembrou Steven de que ele poderia recusar a falar ou chamar um advogado. O tom era grave. Steven sentiu um nó no estômago. Por que aquilo agora? A resposta de Kemp foi direta. Havia detalhes ainda não abordados, e esses detalhes eram cruciais para a investigação. O momento decisivo veio quando Kemp colocou sobre a mesa uma carta encontrada entre os pertences de Rosemary Barton, a mesma que Iris entregara. Steven reconheceu a caligrafia imediatamente. O impacto da descoberta foi visceral. Sua mente viajou ao passado, relembrando os momentos compartilhados com Rosemary, os pedidos para que ele não a esquecesse. Ele podia quase ouvir sua voz. Kemp observava atentamente sua reação. A conexão entre Steven e Rosemary estava escancarada. O inspetor foi direto. Steven não apenas conhecia Rosemary intimamente. Eles tiveram um caso. Steven tentou desviar do assunto. O que aquilo tinha a ver com a morte de George Barton? Kemp foi ainda mais incisivo. Perguntou se Steven conhecia um endereço em Malland Mansions. O apartamento alugado em nome de Steven. Lá, ele e Rosemary se encontravam secretamente. A evidência era incontestável. Steven esfregou o rosto, exasperado. Seu passado estava sendo revirado e cada detalhe era uma ameaça à sua carreira. Mas Kemp não recuou. O questionamento tomou um tom ainda mais sombrio. George Barton sabia do caso? Se sabia, isso significava que sua morte poderia ser conveniente para Steven. O suicídio de Rosemary encerrara o escândalo. Mas, e se não tivesse sido suicídio? E se George tivesse começado a perguntar demais? E se tivessem silenciado George para manter a verdade enterrada? O medo cresceu em Steven. Kemp questionou se a esposa dele, Sandra, sabia do caso. Steven negou. Mas Kemp, desconfiado, apontou que a traição, se descoberta, poderia arruinar não só seu casamento, mas sua carreira política. Então veio a pergunta fatal. Ele já havia comprado o cianeto? Steven engoliu em seco. Negou rapidamente, dizendo que o jardineiro da propriedade rural poderia ter, mas ele mesmo, nunca. Kemp não parecia convencido. Quando o interrogatório terminou, Kemp o dispensou de forma enigmática. Steven saiu sentindo que estava sendo encurralado. Assim que ele deixou a sala, o telefone tocou. Era o coronel Race, ligando de um telefone público. A conversa foi breve, mas o impacto foi profundo. Race tinha um novo indício. Um telegrama seria enviado aos Estados Unidos e, em breve, eles teriam as respostas que faltavam. Kemp desligou e se recostou na cadeira, sentindo uma leve sensação de alívio. O quebra-cabeça estava quase completo. Mas ainda restavam peças a encaixar. Anthony Brown ficou parado junto à janela, franzindo a testa ao olhar para o cartão que o mensageiro do hotel lhe entregara. Hesitou por um momento, depois deu de ombros e fez um sinal para que o visitante entrasse. Momentos depois, o coronel Race entrou no quarto. A presença de Race imediatamente deixou Anthony inquieto. O homem alto e de aparência militar sempre conseguia desestabilizar as pessoas, até mesmo aqueles como Anthony, que guardavam seus próprios segredos. Com a informalidade característica, Anthony ofereceu um assento e um cigarro, mas sabia que Race não estava ali para uma visita social. O assunto era sério. Race foi direto ao ponto. Mencionou os eventos da noite anterior e o enigma da cadeira vazia no Luxemburgo. Anthony ouviu atentamente, e seu coração acelerou quando percebeu onde Race queria chegar. A cadeira vazia não fora destinada a ele. Ela era parte de um plano bizarro de George Barton, que havia contratado uma atriz, Chloe West, para se passar por Rosemary Barton, como se a falecida esposa tivesse retornado dos mortos. A estratégia de George era teatral e absurda. Quando as luzes se acendessem após o show de cabaré, os convidados veriam Chloe sentada ali e no choque da visão, o assassino verdadeiro se entregaria. Anthony soltou um assovio, impressionado com o tamanho da loucura. Nenhum assassino experiente cairia em um truque tão infantil.
Mas a conversa tomou um rumo inesperado. Race mencionou Macbeth e como a culpa sempre encontra uma maneira de revelar a verdade. Então, sem aviso, jogou a bomba. Ele sabia a verdadeira identidade de Anthony. Tony Morelli, o criminoso americano. A máscara de Anthony caiu. A acusação foi um golpe inesperado. Ele sentiu a garganta secar e permaneceu em silêncio enquanto Race expunha os fatos. O coronel detalhou o passado obscuro de Anthony. A condenação por sabotagem industrial nos Estados Unidos, a fuga depois de cumprir sua pena e a reinvenção em Londres sob um novo nome. Ele havia se infiltrado no setor de armamentos, estabelecendo contatos influentes, incluindo Lord Dubarry, e causara discretamente uma série de acidentes convenientes. O tom calmo de Race fez Anthony sentir um frio na espinha. O quebra-cabeça estava se montando. Anthony não viera a Londres por acaso. Ele seguira Iris Marle, a mulher por quem se apaixonara. Tentara esconder seu passado dela, pois sabia que nunca seria aceito por sua família se a verdade viesse à tona. Até mesmo tentara convencê-la a fugir e se casar em segredo, mas ela recusou. Race observava cada reação e então lançou a pergunta fatal. Você teve envolvimento na morte de George Barton? Anthony, ainda tentando se recompor, negou veementemente. Ele não matara George. Na verdade, também acreditava que um dos convidados daquela noite era o assassino. Talvez Stephen Faraday. Talvez Ruth Lessing. E então Race falou sobre as cartas anônimas que George recebera. Quem as escreveu sabia a verdade sobre a morte de Rosemary Barton, mas Race ainda não sabia quem era o autor. Se esse misterioso informante ainda estivesse vivo, corria um perigo real. O jogo estava longe de acabar. O dia do inquérito sobre a morte de George Barton chegou carregado de tensão. Anthony Brown dirigiu-se à casa em Elveston Square, inquieto. O que o inspetor-chefe Camp queria esclarecer agora? Ao entrar na casa, a nova criada o recebeu e informou que Iris estava no escritório. Anthony ficou preocupado ao vê-la. Ela parecia muito mais angustiada do que esperava. Seus olhos estavam arregalados, seus gestos trêmulos. Então, ela contou que quase fora atropelada naquela manhã. Havia tentado minimizar o episódio, mas Anthony percebeu que era um sinal de algo maior. Ela estava distraída, atormentada por algo. E então, Iris desabafou. Ela descreveu os instantes logo após o cabaré, quando as luzes voltaram no Luxembourg. Por um segundo, sentiu um medo irracional de ver Rosemary morta novamente. Mas não havia corpo dessa vez. Ela tentou se acalmar, dançando com George, achando que a noite poderia acabar sem mais tragédias. Mas quando voltaram à mesa, o horror começou. George ergueu a taça, brindou e então caiu morto diante de todos. E então Iris fez uma descoberta terrível. Enquanto tentava recompor-se após a morte de George, abriu sua bolsa para pegar um lenço. Mas o que encontrou dentro fez seu coração parar. Um sachê de papel. O mesmo tipo de sachê que fora encontrado na bolsa de Rosemary depois de sua morte. Iris ficou aterrorizada. Alguém colocou aquilo em sua bolsa de propósito, para incriminá-la. Anthony ouviu em silêncio, sentindo o peso da revelação. Alguém tentava desviar as suspeitas para Iris. Mas quem? Iris tentou refazer os passos daquela noite. Sua bolsa ficou na mesa enquanto foi ao vestiário. Qualquer um poderia ter mexido nela. Ela suspeitava de Ruth. Talvez até de Sandra Faraday, mas não podia ter certeza. O medo tomou conta dela. Ela tinha que contar à polícia. Anthony concordou imediatamente. Precisamos ir ao Scotland Yard agora. Mas então a campainha tocou. Era Ruth Lessing. Ela estava atrasada e parecia exausta. Viera falar sobre os arranjos do funeral. Iris hesitou. Seu medo de encarar a verdade a paralisava. Mas Anthony não hesitou. Segurou sua mão e a puxou. Acabou. Você precisa contar tudo. Eles saíram deixando Ruth para trás. O tempo estava se esgotando. E a verdade estava cada vez mais próxima.
À medida que o sol da tarde começava a desaparecer, 3 homens estavam reunidos em torno de uma pequena mesa redonda em um café discreto de Londres. Coronel Race, inspetor-chefe Kemp e Anthony Brown permaneciam em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos. A atmosfera estava carregada, o peso da investigação pendendo sobre eles como uma névoa densa. Kemp tomou um gole de seu chá escuro, soltando um suspiro frustrado antes de falar. Esse caso pode nunca ir a julgamento. Anthony e Race se entreolharam. Kemp continuou. Temos todas as peças. Sabemos quem fez isso. Mas não temos prova direta. Nenhum vestígio de quem manuseou o cianeto. Nenhuma testemunha que possa colocar a substância letal nas mãos do assassino. Era um golpe amargo. Eles sabiam quem era o assassino, mas não podiam provar. A conversa logo se voltou para Lady Alexandra Faraday. A teoria de que ela poderia estar envolvida era lógica, mas sem evidências concretas, era apenas conjectura. Race não estava convencido de que uma mulher como ela teria conseguido manipular os eventos de forma tão meticulosa. Isso não é apenas um caso de ciúmes, murmurou Race. Esse crime foi um jogo psicológico, um cálculo frio. E se estamos errados sobre a pessoa errada? A conversa então se voltou para Ruth Leasing. Sua relação próxima com George Barton, sua presença constante na vida dele e seu possível motivo faziam dela uma suspeita perigosa. Mas Race ainda hesitava em aceitá-la como a culpada. Algo não se encaixava completamente. Foi então que Race percebeu uma nova possibilidade. E se estivermos olhando para tudo errado? Ele murmurou, seus olhos se estreitando. Iris, a inocente, a vítima, a jovem frágil, poderia ela ser a assassina? Race falou calmamente. Pensem nisso. Ela herdou tudo de Rosemary, e com George morto, sua posição se fortalece ainda mais. Não seria a primeira vez que alguém com um rosto inocente esconde um coração cruel. Anthony explodiu. Isso é ridículo. Ele bateu o punho na mesa, sua voz carregada de indignação. Ela não seria capaz de algo assim. Race manteve a calma, mas a tensão entre os 3 aumentava. Eu só estou considerando as possibilidades, disse Race, observando Anthony com atenção. E se ela estivesse desesperada o suficiente para fazer isso? Anthony não queria acreditar. Ele não podia acreditar. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida desconfortável começou a se infiltrar. Antes que pudessem prosseguir, um novo pensamento tomou conta de Race. O envenenamento aconteceu diante dos nossos olhos. Kemp franziu a testa. Você acha que foi um truque? Exatamente, respondeu Race, os olhos brilhando de percepção. Foi um truque de ilusão. O veneno foi administrado de forma quase imperceptível, talvez por um dos garçons. Mas qual deles? A resposta parecia estar escorregando por entre seus dedos. Race se levantou subitamente. Precisamos confirmar isso. Agora. Mas antes que pudessem agir, uma distração trivial fez Kemp perceber algo estranho. Seu chá, que ele sempre tomava sem açúcar, estava doce. Anthony deu um leve sorriso. Viu como é fácil cair em um truque? Kemp olhou para ele surpreso. Era uma lição simples, mas devastadora. Se até mesmo um homem experiente como ele podia ser enganado com açúcar no chá, como poderiam ter certeza de que não estavam errando tudo sobre o assassino? De repente, Anthony sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sua mente reprocessou um detalhe que ele havia descartado antes. Aquele carro. O carro que quase atropelara Iris. Seu rosto empalideceu. Foi uma tentativa de assassinato. Nós temos que ir! Ele gritou, se levantando de repente. Sua cadeira tombou para trás com um movimento brusco. Race e Kemp ficaram alertas. Se alguém tentou matá-la uma vez, pode tentar de novo. Os 3 correram para um táxi, o motorista acelerando enquanto eles se dirigiam a Elveston Square. No caminho, Kemp murmurou. Estou começando a achar que cometemos um erro enorme.
Os Faradays não são o problema agora. Race assentiu. E se estivermos um passo atrás do assassino, precisamos chegar antes que seja tarde. O táxi rasgou as ruas de Londres. Anthony não conseguia parar de pensar em Iris. E se não chegassem a tempo? Ao chegarem, Anthony saltou do carro e subiu as escadas da casa como um raio. A porta foi aberta pela criada, que piscou surpresa. "Onde está a senhorita Iris?" Ele ofegou. "Ela chegou há meia hora, senhor. Está no salão com a senhora Drake." Anthony sentiu um breve alívio, mas algo estava errado. Sem esperar, ele correu para dentro. Lá estava Lucilla Drake, procurando uma carta perdida, alheia ao caos. Anthony escutou a conversa por um momento e sentiu um instinto estranho. Algo estava errado. Silenciosamente, ele recuou e subiu as escadas. Race e Kemp o seguiram. De repente, ouviram passos suaves no andar superior. Instintivamente, Anthony puxou Kemp para trás de uma porta, esperando. As passadas ficaram mais próximas. Então se afastaram. Quando os sons sumiram, Anthony disparou escada acima. Ele parou diante do quarto de Iris. Bateu. Nenhuma resposta. Tentou girar a maçaneta. Trancado. Sua respiração acelerou. Ele se abaixou e olhou pela fresta sob a porta. Havia um tapete de lã empurrado contra a fresta, para impedir que algo escapasse. "Gás!" A palavra escapou de sua boca em um sussurro horrorizado. Ele chutou o tapete para o lado e sentiu o cheiro no mesmo instante. Gás de carvão. O quarto estava sendo preenchido com gás. "Ela está lá dentro!" Ele gritou. Race apareceu ao seu lado. "Quebrem a porta!" Sem hesitar, Anthony e Kemp arremeteram contra a madeira. A fechadura cedeu. Dentro do quarto, Iris jazia desmaiada ao lado do aquecedor a gás, o rosto pálido, os cabelos esparramados no chão. Anthony se ajoelhou e a puxou para longe da fonte de gás. Race correu para abrir a janela, deixando o ar fresco invadir o aposento. Iris ainda respirava. Anthony segurou sua mão. "Ela vai ficar bem", murmurou Race, observando-a recuperar a consciência. "Chegamos a tempo." Anthony sentiu um nó apertar sua garganta. Sim, chegaram a tempo, mas a pergunta verdadeira ainda pairava no ar. Quem tentou matá-la? E mais importante, por quê? Iris estava deitada em um sofá na sala de estar de Little Prior, tentando se recuperar do trauma que acabara de enfrentar. O silêncio do cômodo contrastava fortemente com o caos que havia tomado conta de sua vida. Ela se virou para Anthony, sua voz pouco mais do que um sussurro, e pediu a ele que finalmente revelasse a verdade. Anthony, sentado perto da janela ao lado do Coronel Race, não conseguiu conter um leve sorriso. Ele havia esperado ansiosamente por aquele momento. Finalmente, era hora de expor a genialidade de sua dedução. Com uma calma que contrastava com a tensão no ambiente, ele começou a recontar a série de eventos que levaram até ali. Ele explicou que George Barton havia descoberto que a morte de Rosemary não tinha sido suicídio, como todos acreditavam, mas sim assassinato. Ele havia iniciado uma investigação, mas antes que pudesse expor o culpado, ele mesmo foi assassinado. A impossibilidade do envenenamento de George intrigava Anthony. Como um homem que não poderia ter sido envenenado, acabou envenenado? A resposta estava no copo, o copo de George. Embora parecesse que ninguém o havia tocado depois do cabaré, ele havia sido adulterado. O truque estava na troca dos copos, sem que ninguém percebesse. O experimento de Anthony com 3 bebidas, seu próprio café, o chá sem açúcar de Race e o chá adoçado de Kemp, tinha revelado algo crucial. Os copos haviam sido trocados diante de todos. Anthony inclinou-se mais perto de Iris, seu olhar endurecendo ao revelar o momento exato em que tudo deu errado. Após o cabaré, Iris deixou sua bolsa sobre a mesa ao sair para dançar. Um garçom, não aquele que os estava servindo, pegou a bolsa e a colocou de volta na mesa, ao lado do prato dela. Quando Iris retornou,
ela pegou o copo errado, que havia sido adulterado. O copo destinado a ela foi o que George bebeu. O verdadeiro alvo nunca foi George, mas Iris. O plano cuidadosamente elaborado havia falhado e agora as evidências apontavam para ela como a vítima planejada. Iris herdara toda a fortuna de Rosemary. Se morresse solteira, o dinheiro iria para sua tia Lucilla, ou pior ainda, para Victor Drake, um homem que há muito explorava a fortuna da mãe. Mas Anthony foi além. Ele conectou Ruth Lessing a Victor Drake. Ruth, segundo ele, estava apaixonada por Victor e havia manipulado os acontecimentos para o próprio benefício. Victor, que supostamente estava na América do Sul, nunca havia realmente partido. Ele estava escondido à vista de todos, disfarçado como um homem mexicano no Luxemburgo. Um truque simples, mas eficaz. Anthony então revelou a verdade mais sombria. Ruth já havia envenenado Rosemary antes, e agora tentara fazer o mesmo com Iris. Ela havia colocado o sachê de cianeto na bolsa de Iris, exatamente como tinha sido feito com Rosemary um ano antes. Iris tremeu ao perceber o nível de manipulação de Ruth. Nunca imaginara que alguém tão próximo pudesse ser capaz de tamanha crueldade. Mas Anthony não tinha mais dúvidas. Ruth tinha enxergado Iris como uma ameaça aos seus planos e por isso tentou eliminá-la. O silêncio se instalou no ambiente. Enquanto Anthony falava, Iris começou a compreender toda a extensão da traição que sofrera. Victor também tinha sua parte no esquema, mas Anthony o havia desmascarado. O desejo de dinheiro, poder e status tinha levado ao derramamento de sangue. Depois de um longo momento, Anthony olhou para Iris com um meio sorriso. O caso estava encerrado, mas ainda havia uma última coisa a fazer. Ainda precisamos confrontar Ruth. Iris, apesar de tudo que havia passado, ergueu os olhos com um brilho de determinação. "Você realmente acha que acabou?" perguntou, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Anthony, confiante, assentiu. "Está prestes a acabar." As engrenagens da justiça finalmente estavam em movimento. Os segredos estavam prestes a ser revelados, e Ruth Lessing pagaria pelo que havia feito. O coronel Race levantou-se para partir. Anthony permaneceu ao lado de Iris, sua mente já se voltando para os próximos passos em sua busca por justiça. E assim eles fecharam um capítulo sombrio de mentiras e enganos, sabendo que a verdade, por mais perturbadora que fosse, sempre prevaleceria. E assim chegamos ao final de mais um mistério envolvente. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com outros amantes de mistérios. Seu apoio ajuda a manter as lendárias histórias de Agatha Christie vivas. Você sabia? Agatha Christie, originalmente um brinde de cianureto como um conto chamado Yellow Iris, com Hercule Poirot. Mais tarde, ela o expandiu para um romance completo, mas Poirot foi substituído pelo Coronel Race. Agora me diga, você teria caído na armadilha do assassino ou teria descoberto a verdade? Deixe-me saber nos comentários. Nos vemos no próximo mistério.